toma cuidado, porque o racismo, quando não mata, enlouquece. Eu sei que a intenção das pessoas é muito boa ao me falar isso. Eu sempre fico com isso na minha cabeça de uma forma muito negativa. Eu acho que acaba piorando ainda mais, às vezes, como eu me sinto. Olá, pessoas! Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre saúde mental e racismo. É o primeiro de uma série sobre saúde mental. Na verdade não é uma série, tipo assim, é porque eu queria abordar o assunto de autocuidado, mas eu não consigo falar sobre isso sem dar uma contextualização maior, explicando um pouco sobre saúde mental. Então esse vai ser o primeiro vídeo falando sobre saúde mental e o segundo vai ser sobre autocuidado e racismo. Então, para você conseguir interligar os dois assuntos, eu acho muito bom que você assista o primeiro, esse, e eu vou deixar o link pro segundo bem aqui, quando ele estiver disponível. Esse vídeo acaba sendo meio que uma mensagem que eu daria pra Isis de 2 anos, porque eu acho que eu tinha muitas perguntas e não tinha ninguém pra me responder acerca dela. Eu estava passando por todos esses problemas psicológicos, mentais, e eu não tinha contato com fontes que me ajudassem a lidar com esses problemas, porque eles eram muito específicos, sabe? Por estar conectados ao racismo e por estarem conectados aos meus problemas psicológicos. Quem sabe eu falando pra essa Isis de 2 anos atrás, eu posso ajudar algumas pessoas do hoje. Pra eu dar uma contextualizada um pouco pra vocês, porque sempre que se tratava dos meus problemas mentais e como eles se conectavam com minhas vivências de racismo no dia a dia, eu não tinha fontes. Eu não tinha referências de como lidar com aquelas situações, era tudo muito... Ou eu falava de racismo com os meus amigos do movimento negro, ou eu falava sobre saúde mental com a minha psicóloga, ou com amigas que se interessavam pelo tema, mas parecia que esses assuntos nunca se interconectavam. E isso acabou fazendo com que o enfrentamento dos meus problemas tenha sido um pouco mais difícil do que deveria ter sido, eu acho, né? E como tinha essa falta de respostas online ou ao vivo, eu tive que penar bastante para poder chegar a algumas conclusões que não são prontas de jeito nenhum, e que, como é se tratando de saúde mental, acaba cada pessoa reagindo de uma forma, o que funciona para um não funciona para todos, então tenham isso em mente quando vocês estiverem assistindo esses vídeos. E, em primeiro lugar de tudo também, eu não sou da área de saúde mental, não trabalho com psicologia, com nada. Eu só falo como uma pessoa que passou por bastante problemas psicológicos, por vários problemas psicológicos. Então, assim, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam, adicionem as suas experiências aqui embaixo também, sabe? Vamos fazer disso um espaço seguro para conversa e para dialogar e para dividir esses conhecimentos mesmo, para que a gente não precise ficar preso ao que nos acontece sem uma alternativa, sabe? Mas como esse é o primeiro vídeo, só uma contextualização, eu vou alongar isso no vídeo 2, tá bom? Nesse vídeo eu vou dar uma explicada em como eu percebi que as duas coisas se interconectavam. Foi no aula de pensamento negro contemporâneo, lendo um texto da Bell Hooks chamado Vivendo de Amor. Eu vou deixar esse texto aqui na caixinha de descrição, se alguém tiver interesse em ler. Esse texto é maravilhoso e eu choro toda vez que eu leio, porque ele mexe muito comigo e é muito, sei lá, eu consigo me entender naquele texto, sabe? Mas o engraçado é que eu já tinha lido esse texto assim umas 2 vezes em outras aulas e eu nunca tinha... Cada vez eu pego uma coisa diferente sobre ele. A minha professora tava falando sobre como muitas vezes, né, as famílias de pessoas negras se constituem emocionalmente com bases que remetem a certo sofrimento e que reverberam nas gerações seguintes. Eu achei interessante porque eu tinha visto uma revista na mesma semana sobre saúde mental que falava que judeus que tiveram parentes que viveram o Holocausto têm mais chance de desenvolver certas doenças psicológicas como estresse pós-traumático, síndrome do pânico e depressão, se eu não me engano. Não necessariamente todas elas, mas enfim, tem mais chance. E eu fiquei me questionando, caraca, imagina nós pretos, que passou tempão numa situação de escravidão e de diáspora forçada, aliás, nem diáspora, né, sequestro forçado, não sei, e que quanto impacto isso deve ter gerado na nossa população. Eu fiquei muito pensativa quanto a isso. E daí nessa aula a professora estava falando sobre como a escravidão gerou impacto na sociedade negra depois da abolição da escravatura. Como esse período foi uma vivência
conjunto de muitas dores, muitos sofrimentos mesmo. Acabou que as pessoas que foram escravizadas tiveram que desenvolver certas técnicas de sobrevivência para poder lidar com essas dores. E acaba que muitas vezes, o que a Bell Hooks fala no texto é que a gente não tem, que essas pessoas não tiveram espaço para expressar essas dores. Porque quando você tá sofrendo uma violência tamanha quanto essa, você só quer sobreviver. Viver o próximo dia é lidar com o sofrimento. Então, como a sobrevivência até o próximo dia era algo muito mais importante, não tinha como você pensar em outras coisas quando você estava fugindo da morte, ou de ser açoitado, ou de... Enfim, N violências que aconteciam nesse período, tanto no Brasil quanto no... E isso não acabou simplesmente com o fim da escravidão, porque quando uma situação acaba, ela ainda tem resquícios e impactos. Por exemplo, se você está acostumado a todo dia usar a internet, de uma hora para outra acabou a internet, não tem mais internet, sua cabeça não muda imediatamente com essa mudança, porque você está acostumado a ter internet todos os dias, toda hora. E isso vai fazer com que você ainda lute um pouco pra lidar com essa situação até você se acostumar com ela e você viver diferente sem internet. Tudo na vida tem essa, eu acho que tem esse processo de transição. E com o período escravocrata, tratando de saúde mental, não foi diferente. E eu acho que esse impacto ainda existe hoje, porque as gerações seguintes ainda vão ter esse impacto. Um pai e uma mãe, um casal que foi liberto, e aí tem seus próprios... Só que eles nunca tiveram uma estrutura familiar, um lar estável, nunca tiveram acesso a coisas que pudessem remeter a cuidados consigo, com a sua saúde mental, porque estavam acostumados com essa coisa da sobrevivência, como a gente estava falando. Isso gera impactos para a próxima geração. Aquela criança que não nasceu mais no período escravocrata ainda vai estar vivendo os impactos, e em escala menor, obviamente, mas ainda geram resquícios. E eu vi muito a relação do meu avô com meu pai, do meu pai comigo, nesse texto, assim, que... E eu não tô dizendo de forma alguma que todas as pessoas negras viveram isso da mesma forma, ou que isso foi uma regra para todo mundo, mas foi como eu compreendi essa relação dentro da minha família e na minha vivência, né? E aí vocês podem ler o texto, usar o vídeo pra tentar pensar essas suas próprias vivências e a gente dialogar aqui embaixo. Eu não estou trazendo uma verdade universal, assim, é a minha interpretação do texto e minhas reflexões sobre isso, né? E eu vejo que ainda hoje em dia a população negra tem muita dificuldade, a maioria da população pobre é negra, há muitos estigmas, há muitas lutas, muitos problemas ainda, de formas menores, mas que ainda são impactadas por esse racismo sistêmico que nos afetam diariamente, né? Independente dessa base de muito tempo atrás até hoje, o reflexo que isso tem hoje, tendo sido quebrado ou não, a gente ainda sofre os impactos do racismo. E um dos impactos do racismo é a desumanização. O preto de hoje, ele tem que lutar para sobreviver também, de formas diferentes do que na época da escravidão, sim, mas ainda tem que lutar muito para sobreviver. E acaba que muitas vezes eu percebo que a gente não dá tanta atenção assim para nossa saúde mental. Hoje em dia eu vejo mais, assim, mas assim, eu acho que muitas vezes a gente não, porque a gente não tem acesso, né? Assim, não tem psicólogos negros em primeiro lugar, não tem negros na universidade, são muito poucos. Os que saem dali para serem psicólogos são o menor número ainda, os negros totais na faculdade, o número total de negros na universidade. Então, já torna difícil essas questões chegarem a esses espaços. Como que a gente vai trazer esses temas? Como a gente vai discutir esses temas? E acaba que isso se reflete na sociedade em geral. A gente não vê um tratamento psicológico ou psiquiátrico como algo necessário. A gente muitas vezes acha que isso é frescura, a gente acha que isso não é necessário, que vai passar, vai trabalhar, que isso melhora. O que já é extremamente insensível, né? Com esse histórico todo que a gente já falou, dizer que trabalhar vai melhorar alguma coisa. Esse trabalho forçado e violento que a população negra sofre e sofreu acaba fazendo com que a gente não tenha espaço para lidar com os nossos próprios problemas emocionais e psicológicos. A gente está sempre focado em viver até o próximo dia e fazer o que a gente pode agora, pronto, lida com isso aqui agora, amanhã acabou. Só que os problemas psicológicos não vão embora assim, de uma hora para outra. Há um estigma sobre a doença mental na sociedade em geral, isso é um fato. Mas eu acho que para a população negra há uma barreira ainda maior, de tanto de classe quanto de raça. Ter seus problemas pautados, de ter quem os ouça, de ter quem os entenda e de produzir conhecimento sobre esses problemas. E se a gente não cria essa rede de conhecimento, de compartilhamento, a gente acaba nunca
tendo fontes para lidar com esses problemas. E gera esse mesmo, continua alimentando esse ciclo em que nós não lidamos com a nossa saúde mental. Nós não levamos a sério os problemas que a gente passa. A gente acaba não cuidando dessas feridas e a gente passa todos os dias e machucam a cada um de uma forma e, em geral, é muito violento e faz com que esse lado da saúde mental seja deixado de lado. E eu me pergunto, se com os judeus, pós-período do Holocausto, já gerou esse impacto, por que a gente não tá tratando da população negra que passou pelo período escravocrata ainda? Enfim, eu queria compartilhar algumas ferramentas, algumas vivências sobre isso. Por isso esse vídeo não acaba aqui. O próximo vídeo vai ser sobre autocuidado. Eu tô pensando ainda sobre a possibilidade de fazer um sobre cuidados coletivos. Não sei se eu consigo, mas o tema de autocuidado é algo que eu tenho mais familiaridade. Enfim, essas redes de apoio e de suporte precisam crescer. A gente precisa falar sobre saúde mental e racismo. A gente precisa de falar sobre saúde mental para a população negra. A gente precisa mostrar que existem pessoas negras também passando por problemas de saúde mental e que eles merecem ser olhados da perspectiva dessas pessoas. Porque não dá pra gente excluir o recorte racial de nada na sociedade, porque ele tá envolto em tudo. E eu acho que a gente não pode começar de nenhum outro lugar que não seja com a gente mesmo. Então o próximo vídeo vai ser sobre autocuidado, cuidar de si mesmo. Porque eu me recuso terminantemente a aceitar que a gente só possa ter duas saídas pro racismo, e que elas sejam a morte e o enlouquecer. Vamos criar canais, vamos criar ferramentas pra gente poder lidar com essas questões, pra gente poder conversar sobre elas, pra que a gente possa ser um sistema de suporte uns pros outros e que as pessoas que já passaram por esses problemas possam se comunicar e criar novas formas, sabe? Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu falar uma besteira, mas deixem aqui nos comentários, vamos discutir sobre esse assunto. Digam o que vocês discordam, o que vocês concordam, tragam informações, dados, a gente precisa disso. Enfim, até o próximo vídeo. Beijos!